Olá, meus amores do oitavo ano, tudo bem com vocês? Vamos dar início a mais uma aula de História, introduzindo aí o capítulo 11, sobre as regências brasileiras, que é a partir da página 228 a 232, ok? Então, chamamos de período regencial o período entre a abdicação de Dom Pedro I. Abdicação quer dizer renúncia, e a posse de Dom Pedro II no trono do Brasil, compreendendo aos anos de 1831 a 1840. Então, com a abdicação, a renúncia de Dom Pedro I, por lei, quem assumiria o trono seria o seu filho Dom Pedro II. No entanto, a idade de Dom Pedro II, ainda criança, à época, não obedecia às determinações de maioridade da Constituição. Então, nesse sentido, se tornou clara a necessidade da regência, né? Um governo de transição que administraria o país enquanto o imperador ainda não tivesse idade suficiente para governar. A regência seria trina, a princípio, formada por membros da Assembleia Geral, Senado e Câmara dos Deputados. Então, nesse sentido, e diante a situação do país, a adoção da regência provisória era questão de urgência. E o período regencial foi dividido entre duas partes: regência trina, 1831 a 1834, e regência una, 1834 a 1840. Então, naquele momento, a Assembleia possuía três grupos: moderados, maioria representava a elite e era defensores da centralização, e restauradores, que defendiam a restauração do imperador Dom Pedro I, e exaltados, que defendiam a descentralização do poder. Então, meus amores, a regência trina provisória governa de abril a julho, sendo composta pelos senadores José Joaquim Carneiro Campos, representante da ala dos restauradores, Nicolau de Campos Vergueiro, representante, representava os liberais moderados, e o brigadeiro Francisco de Lima e Silva, que representava os setores mais conservadores dos militares, sobretudo no exército, certo? Então, logo, o jogo político exigiu a formação de uma regência trina permanente. Essa foi eleita em julho de 1831 pela Assembleia Geral. Era composta pelo já integrante da regência provisória, Francisco de Lima e Silva. O deputado moderado, José da Costa Carvalho, e João Braulio Muniz, foram esses dois, né? Com isso, finda a provisoriedade da regência. Nesse governo, como ministro da Justiça e nomeado Padre Diogo Antônio Feijó. Ele foi nomeado ministro da Justiça, certo? No entanto, mesmo com as mudanças, o país ainda enfrenta sérios problemas de governabilidade. A oposição entre os restauradores e exaltados, de um lado, e os regentes do outro, torna o cenário político bastante delicado. Por segurança contra os exércitos, Diogo Feijó cria a Guarda Nacional. Em 1831, arregimentado, filho de aristocratas, em sua formação. A partir de 1833, a situação se agravava e conflitos internos muito separatistas eclodem pelo país, certo? A cabanagem no Pará dá início à onda. Segue-se a Guerra de Farrapos, no Rio Grande do Sul, a Sabinada e a Revolta de Malês. Na Bahia, na Baialada e no Maranhão, certo? No ano de 1834, a morte de Dom Pedro I altera o cenário político. A Assembleia passa a abrigar a disputa entre progressistas, defensores do diálogo com os revoltosos e regressistas, adeptos da repressão às mesmas revoltas. Então, um novo documento é assinado em 12 de agosto de 1834. Por esse documento, denominado Ato Adicional, conquista-se um avanço liberal.
substituindo a regência trina pela regência una. Os candidatos favoritos para essa eleição eram Antônio Francisco de Paula e Holanda Cavalcante, conservador, e Padre Diogo Antônio Feijó, liberal. Esse último venceu a disputa por apertada margem de votos. Feijó sobe ao poder, ele sobe ao poder em 1835, mas tem governo breve. Foi rápido o governo dele, deixando o poder em 1837. Ele assumiu em 1835 e deixou em 1837. Então, isso foi por volta de 2 anos, ainda que eleito para o período de 4 anos, motivado pelos problemas com separatistas, falta de recursos e também isolamento político. A segunda regência una foi conservadora, chefiada por Pedro Araújo Lima, que aproveitava a derrocada dos liberais e se elege regente uno em 19 de setembro de 1837. Então, o fortalecimento da centralização política. A disputa com os liberais gera, entre outras medidas, a lei interpretativa do Ato Adicional de 1834, que é respondida com a chamada golpe da maioridade. Então, a contenda entre os liberais e conservadores traz desconfiança para a elite, que prefere centralizar o poder apoiando a posse de Dom Pedro II. Os liberais criam o Clube da Maioridade e fazem propaganda pela maioridade antecipada de Dom Pedro II. A opinião pública, influenciada pelos liberais, contraria a Constituição e aprova a Declaração de Maioridade em 1840, quando Dom Pedro II tem apenas 14 anos de idade. E após a decisão, o jogo político tem como objetivo para conservadores e liberais controlador Dom Pedro II em proveito próprio, garantindo assim seus privilégios. Então, meus amores, eu fiz um breve resumo, sobre esse conteúdo aí do capítulo 11. Eu gostaria que vocês fizessem a atividade de todo o capítulo, passo a passo. Façam a primeira atividade, que é da página 232 a 233. Posteriormente, vocês continuam lendo o contexto do capítulo e vão solucionando a atividade de todo o capítulo 11. Assim que resolverem cada atividade, vocês vão me enviando pela classe virtual Google Classroom. Então, a primeira atividade da página 232 a 233, eu vou esperar vocês me enviarem. Próxima semana eu vou esperar a próxima atividade. Então, eu estarei especificando as páginas toda semana e vamos estudar, vamos ler, vamos entender bem esse conteúdo sobre a regência, certo? Sobre as regências brasileiras, para a gente concluir logo, o livro. Já estamos chegando na reta final e tem muito conteúdo pela frente. Então, qualquer dúvida também me pergunta, ok? Um cheiro e até a próxima aula.